Você quer aprender como economizar dinheiro para comprar franquias dos seus sonhos? Fica ligado que eu tenho o conteúdo ideal para você. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Rafael Matos, eu sou empresário, franqueador de uma das maiores redes de franquias do Brasil e eu publico 2 vídeos semanais para você aqui nesse canal. Então se você não é inscrito, não perca tempo, clica no botão aqui do lado e inscreva-se agora. Hoje eu estou com um convidado especial, né? A gente vai ter uma entrevista rápida com o Arthur Lemos, né? Que é especialista em educação financeira e investimentos. Arthur, muito obrigado por aceitar esse convite. Massa, prazer estar aqui e eu acho muito legal, Rafael, tua iniciativa de tratar do assunto com propriedade. Então eu acredito que é um espaço que eu fico muito grato de estar aqui contigo e que se você não é inscrito no canal, como bem falou o Rafael, vale a pena se inscrever porque tem muita gente falando de franquia, mas poucas pessoas falando com propriedade. Isso tem muito valor, afinal de contas o mundo dos investimentos e o mundo dos negócios pertence aos praticantes. Massa. Então, pessoal, eu conheço o Arthur Lemos há um pouco mais de um ano, ele participou do nosso evento da Convenção Nacional do Experience. No ano passado, ele foi um dos principais palestrantes e trouxe um conteúdo muito legal sobre educação financeira. Então, decidi trazer ele para cá para falar para você que está interessado em entrar no mundo dos negócios através de franquias, mas que quer economizar, talvez ainda não tenha reserva suficiente. Arthur, conta um pouco para essa galera quais seriam as principais dicas e diretrizes. Afinal, além de você ser um consultor especialista, você também foi franqueado, né? Conta um pouco dessa história e quais são as dicas que você pode passar para essa galera. Então, Rafael, de forma prática, olha só, a gente vai falar de planejamento, então tem pelo menos 3 etapas que eu tenho que entender onde é que eu me posiciono nelas. Onde que eu quero chegar, talvez, seja o ponto que nós já sabemos onde é que nós queremos chegar. Então, se você tem a franquia dos seus sonhos, você sabe onde é que você quer chegar. O papo aqui diz respeito à parte financeira de um planejamento, então vamos imaginar que você fala de uma franquia de 15 mil, de 50 mil, de 100 mil reais. É este o montante de dinheiro que você precisa para tirar esse plano do papel, né? Certo. Ótimo, agora como é que eu faço para chegar lá? Existem vários caminhos, então se eu tenho todo o dinheiro, eu posso, com 100% do capital próprio, fazer esse investimento. Eu posso fazer uma colaboração com um investidor, eu posso ter um novo sócio que vai aportar, eu posso não ter o valor todo, mas economizar ao longo de um tempo, passar a ter, ou fazer até um acordo com o franqueador, né? Eventualmente você vai encontrar, isso é super comum, projetos de franquia que tem um valor associado de, por exemplo, 100 mil reais, mas você não tem que ter 100 mil reais na frente, como se diz, né? E no começo de uma parceria você pode encontrar flexibilidade de um lado ou do outro. O fato é o seguinte, existem vários caminhos que podem ser traçados e seguidos para você chegar onde você quer chegar. Agora, qual é o melhor caminho? Isso vai depender da terceira etapa, onde que eu estou agora. Então, primeira coisa que eu deveria fazer é entender financeiramente como é que eu estou. E isso passa, inclusive, por uma compreensão de onde é que eu estou financeiramente na minha vida pessoal. Quando a gente começa a empreender, é importante separar esses personagens, a pessoa física e a pessoa jurídica. Mas normalmente, sobretudo para quem vai começar, o pontapé de um projeto empreendedor nasce da capacidade financeira da pessoa física. Então, onde que eu estou? Quanto que eu tenho de reserva? Esse talvez seja um número que você já conhece. E se você está incomodado com o fato de não poder tirar a franquia dos sonhos do papel hoje, provavelmente é porque você não tem a quantidade de recursos que você gostaria para firmar um contrato junto àquela franquia. Então, olha para quanto que eu tenho de reserva e o que é que eu recomendo para que você consiga tirar esse plano do papel. Você seguir um plano e esse plano tem 3 etapas, Rafael. Muito interessante, Arthur, você ter falado isso, porque muitos assinantes do meu canal, inclusive, comentam sempre aqui abaixo. E as pessoas também que são interessadas, sempre estão buscando a franquia da Premier Point e as outras franquias que eu também tenho, falam que o primeiro motivo por não adquirir uma franquia é o medo de empreender, porque não tem esse DNA de empreendedor, né? E o segundo grande motivo é realmente o investimento, né? O capital financeiro. Então é muito importante que a gente entenda que uma coisa, inclusive, está aliada à outra, né? Muita gente não tem o dinheiro, mas tem formas de conseguir, mas não toma essa decisão pelo medo, né? O que você tem para dizer aí com relação a isso? Exato, e aí construir um plano, que é onde eu vou entrar agora, pode ajudar o candidato a empreendedor a não dominar o medo, porque o medo é inerente, né? A vida do empreendedor faz parte ter medo. Inclusive,
Muitas vezes é bom ter medo porque me deixa alerta, né? Mas me faz ter uma relação mais saudável com o medo. Então, o problema do medo surge quando ele me imobiliza. Às vezes passa a grande oportunidade da tua vida, uma franquia que você poderia desempenhar um super trabalho de sucesso e você deixa de dar esse passo por medo. E construir um bom planejamento financeiro te ajuda a ter mais clareza nessa trajetória e de repente te encorajar a tomar essa atitude, né? Ou seja, seguir com esse projeto. Como é que eu então construo um bom plano? Primeira etapa, eu tenho que fazer um diagnóstico, né? Que é justamente o diagnóstico que vai me dizer onde eu estou agora. Então isso passa por olhar qual a quantidade de reservas que eu tenho à minha disposição. Esse talvez seja o número mais fácil de encontrar. E esse número pode ser 0, não tem problema algum, tá? Mas eu tenho que saber qual é esse número, até para saber, Rafael, qual é o tamanho do meu problema. Então se eu tenho 20 mil, eu quero chegar num capital de 100 mil para fechar um contrato de uma franquia, eu tenho um caminho diferente a ser percorrido da pessoa que não tem nada, da pessoa que tem 80, enfim. Então, o diagnóstico, que é a primeira etapa, passa por saber quanto que eu tenho de reserva e uma coisa que incomoda muitas pessoas, mas olhando agora para a pessoa física, é recomendável você fazer um processo de anotação das tuas despesas durante 30 dias. Isso é uma coisa que não é muito legal, a gente tem pouca disponibilidade para isso, por isso que eu recomendo 30 dias. Não vai fazer isso pelo resto da tua vida, porque o que a gente acompanha e percebe por experiência é que ao longo do tempo as pessoas deixam de fazer isso. E realmente a gente não precisa ser escravo do caderno nem do celular para ficar anotando o tempo inteiro. Mas durante um prazo, eu estou colocando aqui 30 dias, às vezes em menos dias você já entende qual é o custo das tuas decisões, para onde que vai o teu dinheiro. E é importante compreender isso para saber quais são os potenciais pontos de busca de economias, né? Então, se eu pudesse, eu, pessoa física, eu gastava em tudo do bom e do melhor o tempo todo, todos os dias. A gente funciona assim. Nós somos imediatistas. Mas, na hora que eu identifico esses potenciais geradores de economia, eu digo, porra, é aqui que eu posso dedicar mais energia para conquistar uma economia e essa economia vai ser direcionada para o segundo ponto, a segunda etapa desse plano. Segunda etapa é ter um projeto muito claro, algo que tem valor para mim. Se eu disser o seguinte, cara, se você economizar R$50 por final de semana, no final do ano, se você multiplicar, você vai ver que você vai ter R$2.400. E isso serve para qualquer número, tá? A minha preocupação aqui não é o número em si, e sim o conceito. Então, R$1.000 por mês, no final do ano, se você economizasse, você teria 12 mil ou mais. Tá, mas o dinheiro pelo dinheiro, ele não vai me motivar a resistir aos apelos de consumo que a gente tem todos os dias. Então, qual é o projeto, qual é o teu sonho, aquilo que te inspira? É uma franquia? Tá, ótimo. Agora, esse projeto não pode ser delírio, esse sonho não pode ser delírio. Então, eu tenho que fazer um diagnóstico, primeiro passo, e o segundo passo é, com muita clareza, saber qual é o meu sonho. Então, é uma franquia? Qual franquia? Quanto que ela custa? Como é que vai se dar esse relacionamento? Quando que eu vou poder fazer esse negócio? O meu município comporta ou não? Então isso passa por fazer contato com o franqueador que tem aquele projeto que é o projeto dos meus sonhos, conversar com ele, verificar se eu tenho o perfil adequado ou não, identificar qual é o investimento associado, então ter isso com muita clareza e aí eu vou utilizar números muito claros aqui. Imagina que eu gostaria de ter uma franquia de 15 mil, imagina que eu tenho 10 mil e que me faltam 5 mil nesse processo. Então, eu vou voltar para aqueles pontos geradores de economia lá que eu vi no meu orçamento e dizer o seguinte, cara, quanto que eu consigo poupar por mês para poder chegar nesse montante de 5 mil, de 20 mil, de 50 mil que me falta, né? Às vezes eu vou ver que, porra, eu tô há 6 meses de ter esse valor. Às vezes eu vou ver que eu tô há 6 anos, então, pô, se eu tô há 6 anos, não faz sentido eu imaginar que com a economia do meu orçamento pessoa física, eu vou conseguir tirar esse plano do papel. Então, aí sim faz sentido eu discutir com o franqueador se existe algum plano de flexibilidade na aquisição dessa franquia. Aí sim, talvez eu entenda que, porra, eu gostaria de ser sócio só, mas eu não tenho a capacidade financeira para tirar esse plano do papel. Preciso, então, convencer alguém a entrar nessa jornada comigo. Então, começa a ter mais clareza nesse processo, né? E o terceiro ponto é enxergar o meu orçamento da forma adequada, que é o orçamento reverso. A gente está habituado, Rafael, a pensar tanto na empresa como na pessoa física num orçamento cartesiano, ou seja, quanto eu ganho menos quanto eu gasto, e aí isso vai dar um saldo, né? Esse saldo precisa ser positivo, na pessoa jurídica tem que ter um lucro ali embaixo e na pessoa física, para que eu consiga poupar alguma coisa e direcionar para esse sonho, também. A questão é que
a gente é habituado a gastar tudo aquilo que a gente ganha, né? Por quê? Por vários motivos, inclusive a maior parte deles comportamentais. Então, se eu for deixar, vai sobrar alguma coisa no final do mês, provavelmente não vai. Então, eu tenho que reverter essa ordem, por isso o nome do orçamento reverso. Quanto que eu ganho, meus ganhos líquidos, quanto que eu gostaria de poupar por mês para conseguir daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ou seja, de acordo com o plano que eu desenhei, quanto que eu gostaria de poupar por mês para tirar aquele plano do papel, para assinar o contrato daquela franquia dos meus sonhos. R$1.000, tá bom. Então, quanto eu ganho? Menos R$1.000, eu me pago primeiro e aí depois eu vou trabalhar para enquadrar o meu orçamento, o meu padrão de vida no que sobrar. Então, se eu tenho uma renda de, digamos, tá, didaticamente, 10 mil, eu estabeleço o seguinte, para assinar com saúde financeira o contrato de franquia da franquia dos meus sonhos, eu gostaria de, nos próximos 12 meses, separar R$2.000 para isso. Então não vou enxergar mais para uma disponibilidade de 10 mil. É 10 mil menos 2 sobra 8. E aí eu tenho que batalhar para fazer com que o meu padrão de vida se encaixe em 8 mil e não mais em 10. Muito legal, Arthur. Uma coisa muito bacana que eu tirei aí desse conteúdo foi que eu não tinha essa visão, mas é interessante quando você quer entrar no mundo dos negócios, seja através de uma franquia ou de um negócio independente, você já nessa fase, vamos assim dizer, pré-operacional, na fase de ideação, de planejamento, você já separar essa sua cabeça, tanto separar suas finanças, como realmente os seus pensamentos no que seria o seu negócio e o que seria, vamos dizer assim, a sua vida pessoal. E aí você ter, de certa forma, até uma divisão mesmo bancária, né, de um recurso para a sua empresa e para a sua pessoa física, mesmo antes de você ter empresa, é fenomenal, né? Essa ideia eu achei genial. E aí sim, você tem uma noção de que se você vai conseguir fazer sozinho ou se você vai precisar de um sócio. A gente tem muito caso de franqueados nossos que trazem alguém, né, para entrar no barco, não por conta só do investimento, mas também pela redução do risco, né? Muito também pela questão das competências, né, que o sócio traz adicionais, que são muito legais. Mas para mim, assim, foi incrível o conteúdo. E eu digo até por experiência própria. Até mesmo eu, como franqueador, eu recebo pouquíssima gente que está interessada nas minhas franquias, que tem de fato essa preparação, que tem esse estudo, que tem essa noção da divisão financeira, de um planejamento. Então muita gente chega despreparada. A gente tenta ajudar do nosso lado, mas a gente não conhece as finanças, a gente não conhece o comportamento desse candidato. Então é muito importante que você já realmente venha preparado quando você for conversar com o franqueador. Bom, Arthur, foi muito bom ter esse papo com você. Espero que o pessoal goste. Se eles quiserem consumir mais conteúdo seu, Instagram, YouTube, podcast, conta pra essa galera aí como é que eles fazem para consumir. Que massa! Eu agradeço mais uma vez pelo convite, Rafael. Eu falo todos os dias sobre educação financeira com essa proposta descomplicada que eu acredito que é a melhor forma de levar gestão de finanças, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica, para casa das pessoas, né? Eu acho que, olha só, se você quer ser franqueado, nada mais legítimo do que o ponto de vista de um franqueador dizendo o seguinte, a maior parte das pessoas que me procuram não tem essa preocupação, né? E eu estava conversando aqui nos bastidores com o Rafael, ele falou, quando vem alguém que eu percebo que tem essa preocupação, pra gente é música para os nossos ouvidos, porque não existe, por mais que você acredite muito no negócio, na franquia, no propósito, que você compartilhe dos mesmos valores, sem saúde financeira não tem perenidade, né? Então essa é uma preocupação que, por mais que não seja a minha área, eu deveria ter como um bom empreendedor. E falo isso todos os dias através do podcast, então se você curte podcast, nosso podcast chama Segredos Financeiros, vai lá no Spotify, no aplicativo do iPhone, enfim, coloca no Google que você vai achar com facilidade. Tem o Instagram, que na minha conta pessoal eu falo todos os dias sobre investimentos, sobre educação financeira, que é o Arthur Dantas Lemos, meu Arthur tem TH, e o nosso canal do YouTube também, que é o Empreender Dinheiro. Então lá a gente fala também de gestão financeira para negócios, com essa abordagem sempre descomplicada, como eu falei aqui para vocês. Legal. Bom, é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir aqui abaixo e deixar um comentário, ok? Te encontro na próxima. Um grande abraço, até mais. Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de clicar no botão aqui no meio da tela para se inscrever e não perder os meus próximos vídeos. Eu também separei 2 vídeos para você assistir imediatamente. Clica aqui em uma das telas abaixo e vá direto ao vídeo.